Capítulo 171 Libertação dos escravos, 4. Você cresceu muito. Eu posso sentir o poder do abismo dentro de você intensamente diferente de antes. Aleister falou enquanto lançava uma barreira translúcida, bloqueando o golpe de Ulk. Ele fez um contrato com Lilith e se tornou imortal. Como ele existia desde antes da Guerra dos Deuses e Demônios, suas habilidades mágicas eram de primeira classe. Venha até mim. Eu vou te destruir agora mesmo. Isso seria problemático. Você não deveria dizer isso como alguém que é favorecido por Lady Lilith. Se eu fosse fazer uma analogia, este mundo é um ovo, e você é o ser transcendental que está esperando para chocar dele. Então, por favor, espere um pouco mais. Chegará o dia em que você chocará e destruirá este mundo, nos levando a uma nova Gênesis. Aleister acreditava firmemente que a verdadeira alquimia era a transformação definitiva do mundo. Para ele, toda ciência era religião. Então, qual foi a transformação final? Como líder do culto das bruxas, Aleister foi capaz de responder a essa pergunta com confiança. Foi o início de uma nova era através do advento do Deus Demônio. Ulk estava cansado do longo discurso de Aleister. Você está louco. Kekek. Sua calúnia não me incomoda. Eventualmente, você vai perceber o quão feio e hipócrita o mundo é, assim como eu percebi. Do meu ponto de vista, você também faz parte deste mundo feio e hipócrita. Agora pare de falar e morra. Ulk abriu suas asas abissais e voou em direção a Aleister. Então seus vassalos, que estavam em silêncio, atacaram todos de uma vez. Você ainda fala tanto quanto antes, Aleister. Você está sendo rude com o futuro Deus Demônio. Você precisa aprender uma lição. Até agora, eu não ousei confrontá-la porque tinha medo de Lilith, mas agora não preciso dar atenção a ela. Todos tinham algo a dizer a Aleister. No entanto, Aleister não perdeu a compostura e enfrentou os ataques. Bem, todos vocês têm seus próprios papéis. Eles são tão insignificantes que eu não preciso prestar atenção em vocês, no entanto. O quê? Você é apenas o vira-lata de Lilith que a serve como um escravo e lambe seus pés. Você finalmente perdeu a cabeça depois de ficar dentro de seus laboratórios por tanto tempo. O ataque dos reis demônios se tornou ainda mais intenso. Logo, Ulk quebrou a barreira de Aleister com Versérios, e a fissura começou a aumentar de tamanho. Rangido. Rachadura. Não importa o quão forte Aleister fosse, ele não conseguiu sair ileso depois de ser bombardeado por tantos inimigos poderosos. Aleister olhou ao redor e disse adeus. É hora de eu ir embora. Eu os verei novamente no próximo estágio, todos. Que o evangelho de Lady Lilith esteja com vocês até o fim de seus dias. Um portal negro apareceu ao lado dele dentro de sua barreira. Ao ver isso, Ulk balançou Versérios e mais uma vez atingiu a barreira com todo o seu poder. Rachadura. No entanto, a fissura da barreira só cresceu um pouco e ainda manteve seu formato. Aleister. Enquanto gritava, Ulk olhou para as costas de Aleister com olhos cheios de raiva e loucura. Ele recuperou Melena e estragou o plano de Ulk. Um silêncio pesado caiu quando Aleister desapareceu completamente com Melena. Eis, Senhor Azura, você deveria verificar essa bolsa agora. Carnelian se aproximou de Ulk com uma expressão assustada e falou. Peço desculpas, deixei minhas emoções tomarem conta. Seria porque sua energia demoníaca estava gradualmente se sincronizando com adversários. Ulk começou a mostrar mais sinais de loucura do que antes. Lembrando-se do que Helena havia dito antes, Ulk abriu a bolsa de Melena. Adaga da Valquíria. Categoria, Arma. Grau, S. Durabilidade, 50.000. Traços, imprime o estigma da Valquíria em oponentes que são atingidos. Se mais de 5 estigmas se sobrepõem, uma faísca de purificação acende no ferimento, causando dano contínuo. As chamas purificadoras podem causar uma reação explosiva a qualquer momento. As manchas de sangue na lâmina da adaga são absorvidas e transformadas em saúde humana. Pode ser operada de acordo com a vontade do dono, mesmo que não esteja sendo segurada, só pode ser usada por valquírias. Inflige 50% de dano adicional a oponentes com propriedades de escuridão. Ele tem características muito boas. Em primeiro lugar, o dano que poderia ser infligido aos oponentes com uma arma classe S era enorme. Mas não posso usar isso. Estava disponível apenas para pessoas com a classe Valquíria. Isso foi uma pena para o Ulk, já que ele precisava de uma arma secundária que pudesse substituir sua adaga vampírica de grau D. Entretanto, o progresso da missão havia aumentado agora, e ele poderia ressuscitar Brian Hilde em um futuro próximo.
Há outras coisas na bolsa. Como era uma bolsa subespacial, ela podia acomodar muitos itens. O Wilk vasculhou a bolsa e tirou o resto dos itens. Caixa de Schrödinger. Categoria: item pessoal. Grau: S. Durabilidade: 35.000. Efeito: concede a classe oculta, gato de Schrödinger, quando um gato é inserido dentro da caixa, mas não pode ser qualquer gato. O gato deve ter inteligência de 50 ou superior. Poção de miniaturização. Categoria: consumíveis. Efeito: o consumidor é reduzido a 1% do seu tamanho original por 1 hora. No caso da poção de miniaturização, havia um total de 3 frascos. Era um item útil, mas o interesse de Wilk estava focado na caixa de Schrödinger. Eu não esperava encontrar isso aqui. No passado, o gato de Schrödinger era de propriedade de Melena. Um animal de estimação que pode aparecer a qualquer hora e em qualquer lugar, espionar e relatar ao seu dono. Graças a esse gato, o Wilk teve muita dificuldade em capturar Melena. Seria de grande ajuda se ele próprio obtivesse um gato de Schrödinger. Quando seus pensamentos chegaram a essa conclusão, o Wilk imediatamente convocou Katsi. Ela foi domesticada por Wilk, então o sistema a tratou como um animal de estimação. Mas este foi obviamente um caso extremamente excepcional. Isso só foi possível porque o Wilk herdou o nome do antigo deus demônio. Miau. Você chamou, mestre? Sim, beba isso. O Wilk entregou a ela um frasco com uma solução azul dentro. Era uma poção de miniaturização. Tudo bem, tio. Katsi balançou o rabo e engoliu a poção. Depois de um tempo, ela ficou do tamanho de um rato. Mãe, mestre, o mundo ficou tão grande. Ela pulou com uma expressão de surpresa, pois não conseguia entender a situação. Você é quem ficou menor. Então o que eu faço? Se algo der errado, eu posso ser pisado pelas pessoas e morrer sob seus sapatos. Você só precisa entrar nesta caixa. O Wilk agarrou a Katsi miniaturizada com uma mão. Por fim, quando ele soltou Katsi dentro da caixa de Schrödinger, uma mensagem do sistema apareceu diante dos olhos de Wilk. Item oculto: você obteve o gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger pode se mover a qualquer momento, de qualquer lugar, para um local de que se lembra. Além disso, enquanto o dono estiver vivo, ele permanece imortal e não pode receber nenhum dano. Por outro lado, o gato de Schrödinger não pode machucar seu dono e outras pessoas. Uma existência que existia e não existia ao mesmo tempo. Um legado deixado por Schrödinger, o homem chamado de último engenheiro mágico do Sacro Império Aperiano. Dizem que ele teve uma morte misteriosa pouco antes de colocar o gato em sua caixa. A arma secreta que Melena mencionou está relacionada a isso. O Wilk tinha algumas dúvidas. O gato de Schrödinger por si só não tinha utilidade em termos de força e poder. Portanto, não era adequada como uma arma secreta que seria usada para surpreendê-lo no próximo estágio. Era óbvio que havia algo mais em jogo. Mestre Tio, o mundo ainda não mudou. Em vez disso, eu tenho essa classe escondida com um nome estranho. Você voltará ao normal em 1 hora. O Wilk consolou Katsi, que soluçava, e olhou para o céu escuro. O eclipse solar total causado pela lua vermelha ainda estava ocorrendo. Se ele continuasse negligenciando isso, causaria caos e confusão no reino de Thales, então ele tinha que acabar com isso agora. Enquanto o Wilk usava seu dedo indicador para desenhar a marca do Rei Fantasma Branco, a lua vermelha se afastava do sol. O céu então gradualmente clareou. Logo, quando o céu e a terra recuperaram suas aparências originais, Astaroth cuidadosamente abriu a boca. Aspas reticências. O que você vai fazer agora? É possível atacar outras províncias do mundo demoníaco com o poder que você tem agora. Ou você pode até mirar no Império Sagrado Aperiano. Eu só posso influenciar os territórios dos reis demônios que eu selei devido à barreira de Lemegeton. Eu só posso tentar conquistar os territórios de outros reis demônios enviando um proxy. E se eu atacar o Império agora, as forças no norte sairão do controle. Os poderes do norte significavam o Lich Lord Nigel e a Rainha dos Espinhos Alice. Ele também tinha que ficar de olho em Peter Logan, o necromante do passado, mas o Wilk ainda não tinha notícias dele. Então, embora desconfiasse dele, ele não conseguia colocar Logan como prioridade máxima. Se for assim, você retornará ao reino dinamarquês e atacará os países do norte. Essa é a melhor opção agora. Mas não vou embora imediatamente. Ainda há algumas coisas para fazer no reino Thales.
Embora ele tivesse tomado a capital e expurgado as forças hostis nas outras regiões do país, como Melena havia dito, muitos elementos de potencial perigo permaneceram no reino de Tales. Um excelente exemplo foi o problema dos escravos. Como muitas pessoas do reino foram escravizadas, a sociedade tornou-se turva. O país priorizava o uso dos escravos como soldados no exército ou mercenários, por isso havia uma falta de disciplina social. Se o Uyuk não corrigisse esses problemas, o reino Tales inevitavelmente tomaria o caminho da autodestruição. No passado, a insatisfação interna era ignorada e silenciada, já que Ivanov só se importava em travar guerras e conquistar, mas o Uyuk achava que resolver o problema fundamental era mais importante do que isso. Quem será o novo governante? Você não está planejando estabelecer uma república, certo? O republicanismo seria prematuro para um país como este. Hong Yuri seria apropriado como governador do reino Tales. Hong Yuri estava atualmente servindo como assessor do governador Máximos do reino dinamarquês. Isso porque Máximo precisava de uma pessoa que pudesse complementá-lo e também trabalhar na vigilância do reino, pois ele era um pouco inflexível demais. Mas agora que o reino Tales estava nas mãos de Uyuk, ela tinha que assumir uma tarefa maior. Na verdade, o papel de ajudante de Máximos poderia ser desempenhado por qualquer pessoa ligeiramente flexível e altamente confiável. Se for o reino Tales, ela não terá que tomar cuidado com os olhos do Sacro Império Aperiano. O Sacro Império Aperiano estava atualmente ocupado lutando contra a facção demoníaca liderada pela Rainha dos Espinhos no norte. Além disso, o exército de mortos-vivos do Lich Lord Nigel também viria do norte para o sul. Portanto, Hong Yuri seria capaz de aumentar seu próprio poder e influência aqui. Algum dia, haverá uma grande guerra entre raças. Para se preparar para aquele dia, ele precisava criar e preparar um exército de vampiros o máximo possível. Existem muitas forças hostis, então o Uyuk precisava de pessoas suficientes para combatê-las. Este também era um jogo de Otelo. Enquanto organizava em sua cabeça o trabalho a ser feito no futuro, o Uyuk entrou no edifício de pedra. Era hora de investigar a pesquisa secreta de Melena.